conectado também. Seja bem-vindo, senhor Denis. Bem, vamos começar então, senhores? Vamos. Legal. Gente, nossa primeira mesa redonda do ano 2014 tem como tema a reportagem Dossiê Amazônia, da Le Monde, ano número 78, ano 7 de janeiro deste ano. Aqueles que quiserem acompanhar a reportagem sobre as quais ou sobre a qual estaremos falando, abaixo do vídeo tem um link que dá acesso às edições anteriores da Le Monde. Basta você procurar, portanto, pela edição número 78. A gente vai adotar esse perfil de bate-papo, como é das outras mesas redondas. Então não fiquem tristes se nós não olharmos para vocês aí, que estão nos acompanhando pela internet, tá? Na noite de hoje contamos com a presença do professor Wellington. Boa noite, professor Wellington. Boa noite, Rafael. Boa noite aqui, meus amigos, João, Rafael, professor Douglas. Boa noite. Tá? É um prazer estar aqui para a gente discutir assuntos de relevância nacional, né? Boa noite, João, professor de Geografia. Seja bem-vindo à mesa redonda, João. Ok. Boa noite, né, para todo mundo aqui que está participando. E espero que a gente consiga ter um bate-papo legal. Afinal de contas, estamos com 4 áreas diferentes, né? Vamos ouvir um pouquinho a opinião de cada um sobre esse assunto aí. Legal. Minduim, professor Douglas, boa noite, professor de Química. Seja bem-vindo à mesa redonda, Minduim. Boa noite a todos, né? Também estou almejando uma noite de boas discussões. Então, vamos lá. Uma coisa que nos chama a atenção quando nós vemos as reportagens que compõem o dossiê Amazônia é justamente o perfil de cada uma delas e como elas se complementam. Já que nós estamos fazendo aqui um bate-papo que tem como meta ser informativo, é legal nós entendermos como se constroem cada um desses textos. E a primeira maneira de realizarmos isso é vendo as pessoas que os escreveram, né? O primeiro texto, na sequência trazido pela revista, pela Le Monde, é o fortalecimento da agricultura familiar na Amazônia. É um texto escrito por Gerson Teixeira. Ele é presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária. Então, o objeto de estudos dele será justamente a utilização do solo, sua ocupação e sua finalidade, coisa que fica evidenciada na reportagem em si. A próxima reportagem é a questão de concentração fundiária e grilagem nas terras do Pará, feito daí por Girolamo Domênico Trecani, professor de Direito Agrário da Universidade Federal do Paraná, que também deixa claro o seu objeto de estudo, a utilização legal da terra. E ainda temos como texto de apoio no dossiê Amazônia o desafio das redes de defesa e garantia de direitos na Amazônia. É escrito daí por Aldalice Hortelu, que é educadora e coordenadora do Instituto Universal Popular e membro da coordenação executiva do Fórum da Amazônia Oriental, que também tem como objeto de estudo daí justamente a questão dos povos, né? Esse trabalho em rede, a importância de cada um dos nós, como de maneira metafórica é trazida por ela. As reportagens são bem interessantes, ainda trazemos uma série de outras reportagens, povos da Pan-Amazônia, as cidades que se apropriam os pobres e assim por diante. Dentro desse perfil, dessas reportagens trazidas pela Le Monde, alguém gostaria de dar início no bate-papo? João, Wellington, Minduim, microfone aberto, fiquem à vontade. Rafael, eu gostaria de começar a comentar uma coisa que eu acredito seja extremamente interessante no Brasil, né, pelo próprio contexto histórico. Quando os portugueses aqui chegaram, né, e começaram a colonização do nosso país, distribuíram as terras através das capitanias hereditárias, então pessoas que tiveram o direito de usufruir da terra da maneira como lhes conviesse, por determinação, enfim, da coroa portuguesa. O Brasil até então era uma terra de ninguém, na verdade, né? Porque era uma terra desconhecida, viviam os índios, mas vamos fugir desse contexto dos índios, né? Que hoje, de verdade, eu acredito que o fortalecimento do povo indígena, a tendência, ao meu ver, pelo menos, é que isso cada vez mais seja enfraquecido, né? Mas o interessante é que, então, quando os colonizadores aqui chegaram, encontraram terra sobrando, que não tinha dono, não era de ninguém. Depois de muito tempo começou-se então um processo de distribuição legal de terra, o direito de posse, o direito de, direito de posse de um terreno, enfim.
isso é uma coisa extremamente, dentro do contexto histórico, recente, né, mais relevante. E daí a gente olha para a Amazônia, que é o foco da discussão de hoje, e a gente vê que a Amazônia, por ser uma região de floresta, basicamente todo o território, praticamente, né, todo o território é florestado, muitas pessoas veem aquilo como sendo ainda terra de ninguém. Claro que a gente sabe que terra de ninguém é terra do governo, a grosso modo. Sim. E como um dos textos que você citou, quando ele fala sobre a grilagem na Amazônia, é interessante a gente ver como existem pessoas que acabam se aproveitando da situação de terra de ninguém para satisfazer interesses econômicos pessoais em detrimento da biodiversidade e até da comunidade local que existe nessa região. Então, talvez a grande questão que deva ser levantada e discutida é como trabalharmos ou como se trabalhar, né, no contexto amazônico do desenvolvimento social e econômico das pessoas que lá vivem, sem que exista o interesse de posse no sentido de ilegalidade da terra e, ao mesmo tempo, a preservação da floresta que lá existe. Então, realmente, nós temos uma área a ser explorada muito grande. A gente fala muito é até interessante a gente ouvir reforma agrária, né? Eu acho que é extremamente, o João poderia até comentar mais sobre isso, mas é interessante a gente ouvir sobre o Brasil ter a necessidade de fazer reforma agrária num país que tanta terra tem. Terra produtiva, terra improdutiva, enfim, o que se faz com ela não vamos discutir, mas teoricamente tem terra para todo mundo, né? Então é interessante esse tipo de discussão. Então eu acho que, igual você tocou no assunto da história da ocupação da Amazônia e tal, se a gente pegar também pelo viés econômico, né, ela sempre foi uma região de extração, de extrativismo, né? Começava ali com as drogas do sertão, que eram as ervas e tal, que eram encontradas só naquela região. A gente tem madeira mesmo, né? Extração de madeira, depois a extração da borracha, e tal. Então a gente vê aí que essa região, né, por mais, mesmo ela sendo pouco ocupada, o pouco que ela foi ocupada foi sempre com uma atividade econômica que não vai gerar, né, algum desenvolvimento para aquela região. É simplesmente retirada de matéria-prima, sem preocupação ambiental, como você já disse e tal. E acho que os textos trazem para a gente o que anda acontecendo hoje, né? Como que hoje o solo da Amazônia, né, as riquezas da Amazônia estão sendo utilizadas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de agricultura e pecuária, por exemplo, a gente chega aí falando que a Amazônia é a nova fronteira da agropecuária, né? Porque todas as terras ali aqui para baixo, né, elas já foram utilizadas, as matas já foram transformadas em campos, né, e tudo mais, ou para o gado, ou para a soja, para as grandes culturas, para onde vai essa riqueza? A soja que é exportada, ela interessa a quem, né? Só para a elite, só para quem está envolvido com o processo mesmo. Será que isso é revertido para o Brasil como melhoria de qualidade de vida, né? A gente tem que pensar desse lado também, né? O que anda sendo desenvolvido economicamente naquela região. E o quanto isso afeta a produção familiar, né? Os núcleos familiares pequenos ali existentes, né? Desculpa, João. Quando você disse, né, que parece que é uma terra de ninguém, a gente tem essa visão que é uma terra, mas está cheio de gente. Sim. Os povos ribeirinhos que moram lá, né, centenas de anos que eles estão lá, os povos indígenas. É importante a gente lembrar que, historicamente, esses povos sempre foram bastante afetados, né? Então, se a gente pegar o primeiro ciclo da borracha em 1912, por exemplo, né? Então nós temos lá tanto a castanha do Pará quanto a borracha utilizando aí mão de obra escrava, né? Você tem aquele trabalho, a importação de pessoas tentando jogar, né? Soldados. Então o que acontece? Aí no segundo ciclo da borracha a mesma coisa, parece que tem uma tentativa de você colocar as pessoas lá, né? No segundo ciclo da borracha, aquele acordo de Getúlio Vargas com os Estados Unidos, né, que fez lá a Batalha da Borracha, né, que todo mundo foi lá e tentou aumentar a produção, né, e aí, de novo, vamos pegar o pessoal do Nordeste principalmente, né, e tentar jogar lá.
Na década de 70 você tem os movimentos, né? No MST você tem o movimento católico, né? Que seria aí a Pastoral da Terra, os primeiros movimentos sindicais, né? Que são importantes. O que eles fazem? Tentam montar o Projeto Rondon, que pega o pessoal do Paraná, etc., e joga para lá, não funciona muito bem, né? Com a questão da agroflorestal, e começa a formar aquelas populações lá, aquelas populações de agricultura familiar, né? Essas populações, elas devem sofrer muito, por quê? Porque elas foram realocadas para lá, né? Elas foram forçadas a migrar para lá. Às vezes é uma terra que não conhece, né? Com promessas de que ela teriam apoio governamental e tecnológico e incentivo financeiro para realizar suas atividades, e muitas vezes foram abandonados, né? No caso, os trabalhadores que foram fazer a Transamazônica. Então são várias as obras que a gente vê lá que... Ô João, só queria, né, quando eu disse que a Amazônia não é terra de ninguém, na verdade eu entendi. É um modo que a gente costuma exatamente, falar. A maneira como se encara a Amazônia, né? A gente sabe, é claro, preconceito que existem os ribeirinhos nativos, os índios ainda que existem lá, muitos desses trabalhadores que por lá ficaram, até pela promessa talvez da Zona Franca de Manaus, enfim, né? Mas uma observação que eu acredito que deve ser feita, ainda indo para o lado ambiental, tá? Que a respeito da agricultura familiar, por exemplo, há hoje uma tendência muito grande de discussões sobre o fortalecimento da agricultura familiar em função da própria conservação de solo, da diminuição da inserção de agrotóxicos, né, no meio. Mas olha só que interessante, você cita, né, que a Amazônia sempre ela foi vista como um grande meio de extração. Essa é verdade, é madeira, é borracha, sei lá, mineração. Mas o Brasil, eu vejo dessa maneira, o Brasil de certa forma, hoje em dia, ele está pagando o pato, vamos assim dizer, por ter conservado a Amazônia. Então os olhos se voltam para o Brasil numa intensidade muito grande em relação à floresta, porque se você olhar os grandes povos que já se desenvolveram economicamente, praticamente eles não possuem mais nada de área vegetada natural. Daí volta os olhos para o Brasil, que é um país que está em processo de desenvolvimento. Nós temos assim que explorar o território brasileiro como um todo para que ocorra, enfim, o desenvolvimento que a gente espera e que seja distribuído esse desenvolvimento a toda a população, inclusive aos ribeirinhos da Amazônia. Mas o Brasil, de certa forma, eu encaro dessa maneira, que possui sim a maior floresta tropical do mundo, mas por que possui? Porque preservou, bem ou mal. Bem ou mal. Por querer ou sem querer. Exato, né? Bem ou mal está preservada, parte dela ainda existe. Diferente de, por exemplo, um país que investe absurdamente, o professor Douglas sabe disso, quantos projetos que a Alemanha tem com o Brasil, Japão, né, de preservação, de fortalecimento de população ribeirinha, né? Ou seja, eles não têm mais. Então é meio que como que igual foi criado em termos comparativos, é o crédito de carbono, né? Então eu posso poluir se eu tenho um crédito que eu comprei lá. Então a Alemanha meio que trabalha nesse sentido, né? Eu não tenho mais, então agora eu vou investir onde ainda tem. Inclusive a própria exploração e pirataria, a biopirataria existente na Amazônia, né? É fator fundamental de ser lembrado e que muitas vezes acaba sendo explorada a população que por ali está e conhece muito bem o território, e por uma questão de incentivos que eles recebem, acabam entregando boa parte dessa... Sim, tanto desculpa interrompendo, mas hoje na TV, para quem viu, a gente estava até discutindo antes do início da transmissão, a gasolina em algumas regiões está custando R$10 o litro. Então você imagina, se um camarada paga R$30 no macaquinho, nesse sentido, para o camarada vale a pena vender, que ele consegue 3 litros de gasolina, porque ele tem a fonte de renda dele, talvez subsistência, nem tenha... um trabalho econômico que faça com que ele ganhe dinheiro para acumular, enfim, praticamente subsistência, boa parte. Então, um macaquinho por R$30, enfim, eu não sei o valor, eu estou falando aqui, tá? Mas talvez seja menos. Talvez seja até menos. Talvez seja menos. Eu acho legal que você tocou nesse assunto aí da situação, né, da pessoa, da condição financeira da pessoa. Inclusive, a gente cai no texto que é o segundo texto aqui, da Aldalice Oterlu. Ela fala o desafio os direitos das pessoas na Amazônia, né? Que os direitos estão sendo cada vez mais
desrespeitados e tal, e chegou ao ponto, eu andei lendo uns tempos na National Geographic lá, a situação das meninas que, porque tem uma situação que era muito interessante a reportagem, era o seguinte, a televisão, para funcionar a energia elétrica nas casas ribeirinhas, funciona com um gerador de combustível, né, de gasolina, e aí anda acontecendo o seguinte comércio. O ribeirinho, né, nessa situação aqui, que foi citado na revista, ele pegava um navio, o barquinho dele, ele pegava aquelas grandes embarcações que estão navegando no rio da Amazônia, ia com as filhas dele, menores de idade, crianças e tal, e trocava, né, prostituía a própria filha em troca de galões de gasolina para que ele pudesse assistir a televisão dele, para ele poder acompanhar a novela que estava passando na televisão. Isso só funcionava com o gerador de gasolina. Então foi uma situação assim, né, lamentável, que a gente vê que mostra a necessidade que se passa, que anda acontecendo nessa Amazônia, né, que a gente e o engraçado é que assim, quando a necessidade aperta demais, às vezes a pessoa desiste da terra. E isso é uma situação interessante para os latifundiários, porque desistir da terra é agregar mais terra, né? Então o que acontece? Como ele não consegue desenvolver a agricultura, porque a gente tem um sistema de solo, não é um solo rico, vamos só explicar melhor como é que o cara faz para plantar. Ele simplesmente utiliza madeira, ele queima, né? aquela madeira rasteira, etc. Ele faz uma queimada e ele vai plantar em cima daquilo. Depois de 3 plantios, acabou, né? Ele faz 3 plantios e boa. Então, por mais que tenha os programas, né, que utilizam picotar isso, reestruturar a selva, etc., o cara, se não consegue plantar, ele acaba saindo de lá. Né? E aí o latifundiário simplesmente vai agregando, vende barato, etc. Né? E parece que é o que aconteceu, né? Apesar de você ter os programas hoje, o Terra Legal, né, que legaliza os poceiros, lembrando que os poceiros são aqueles que pegam aquela terra improdutível, eles simplesmente vão lá, né? Ou por grilagem, que seria grilagem, ele pega um documento falso às vezes, né? Às vezes não, sem for grilagem, etc. Compra a terra com aquele pouco dinheiro que tem, né? Ou simplesmente toma um espaço. Hoje o governo tem um programa Terra Legal que faz o quê? Ele tenta legalizar isso. Deixa eu tentar... mais ou menos o que, em termos comparativos, né, só mais ou menos o que é feito com muitas das favelas hoje, né? Que é a área de invasão e de repente foram legalizadas, mas enfim, não é o foco, né? Daí, em cima disso, a gente tem a super capacidade do governo brasileiro de planejamento estratégico, é fabuloso, né? Por exemplo... Isso ajuda a gente. Exato, né? Estávamos essa semana também discutindo sobre Transamazônica, por exemplo, que onde já se viu você fazer uma rodovia que não é asfaltada numa região onde a floresta é tropical com um dos maiores índices pluviométricos mundiais. É óbvio que essa rodovia não ia dar certo. Então, você vê que o fortalecimento da agricultura familiar na Amazônia, com a ideia de você, inclusive, fazer uma interligação via Peru para você chegar ao Pacífico, né, para você escoar a produção pelo Pacífico, com que infraestrutura real? Né? Exatamente. Hoje, infraestrutura, eu não conheço a região amazônica a ponto de dizer que ela não tenha infraestrutura, mas o que se vê e o que se vende pelo menos da região para nós é que se eu quiser ir de um lugar para o outro, eu tenho que pegar um barquinho e... Aí o que a gente tem atende ao grande empreendimento, ao grande capital internacional. Por exemplo, a gente tem na região do Pará as grandes mineradoras que estão lá. O que você vê lá? Construção de ferrovias, né? Quer dizer, o povo, né, para ter a integração do povo, da região, ele não tem infraestrutura. Mas agora, quando você tem uma mineradora extraindo ouro, extraindo ferro da região e tal, aparece uma ferrovia que sai da mineradora e vai até o Oceano Atlântico. Então, só que a agricultura familiar está longe. Exatamente. Então, quer dizer, com dinheiro de quem? Tudo financiado pelo governo. Você pega um projeto Carajás, por exemplo, ferro e manganês. Não, por exemplo, as reservas, Vale do Rio Doce. A desculpa não é falta de dinheiro, é falta de vontade. Não, mas política, questão da infraestrutura, né? e até do planejamento. Fortalecimento da agricultura familiar, bacana. Eles sabem como eles devem fazer isso?
Ó, o pessoal não está vendo, mas olha o título desse texto. Então, você tem Ele lá. tem o quê? Um ponto de interrogação no final. Exato. Será que está rolando essa? Está Porque acontecendo esse fortalecimento? a questão de... Falou, não, Uma coisa na teoria, né? dinheiro é o que não falta. Dinheiro é o que não falta, mas se eu te der dinheiro, João, para você trabalhar com agricultura familiar, hoje, com o rol de conhecimento que você tem a respeito do assunto, o que você faria? Talvez o mesmo que eu. Nada, porque a gente nunca trabalhou com agricultura. Então, se percebe, falta educação sobre o assunto, Sim. falta informação, falta discussão da viabilidade dos projetos. E me parece que falta legislação também. Porque se nós pegarmos o novo código florestal, ele comete alguns pecados, né? Muitos. Um dos pecados, o igapó. O igapó ele não é contemplado pelo Código Florestal. Então aquelas áreas que são alagadas, que a gente fica meio na dúvida se é ou não é, elas não são contempladas. Isso quer dizer o quê? Que o cara, por exemplo, numa várzea que não é contemplada no Código Florestal, ele pode explorar indevidamente essa área, o que vai causar um problema sério, né? Então são áreas extremamente ricas em termos de fauna e flora, né? No Terra Legal, por exemplo, o cara que recebe essa documentação, ele não pode negociar durante 10 anos o terreno, é só fazer uma complementação, e ele tem que preservar 80% da mata. E aí, será Isso, Será que é isso para não citarmos o choque cultural entre produções locais com produções globais que se encontram ali sem respeito algum pela concorrência, chegada, né? A concorrência é desumana, seria no caso, né? Você pega um grande latifundiário como enfim, que seja soja como exemplo, que tem recurso de produção agrícola das mais diversas, você comparando com uma pessoa. Eu acabo imaginando também, hoje, talvez no atual contexto, que a gente acabe voltando para a subsistência. Porque eu pensar que eu vou escoar essa produção para o Pacífico, através do Peru, de fortalecimento de agricultura familiar, eu competir com os recursos de um grande produtor agrícola. Isso, lembrando que ainda é o tema 2014 da ONU, né? Da Unesco, da questão da agricultura familiar. Essa grande questão é uma das agendas do consumo consciente, produção local em detrimento da produção global. Para os alunos entenderem, talvez a gente possa usar o exemplo das próprias feiras livres que acontecem, a migração que existiu dos produtos que ali eram comercializados, ou na horta, ou na cultura de bairro para grandes centros como hipermercados e assim por diante. E na Amazônia não acaba sendo diferente essa possibilidade, né? É uma agenda que realmente é um tanto quanto contraditória, porque existe um desencontro, uma falta de compasso entre política e efetivação local, sem dizermos da social e muito menos da econômica, que acaba sendo o viés que tem conduzido, pelo que a gente tem visto, todos os outros assuntos, né? Tem direcionado, inclusive. Tem direcionado. As direções que o governo toma são totalmente econômicas, né? Eu não sei se isso nesse momento é certo ou errado, a gente vai ver futuramente, né? Mas quando a gente fala de agricultura familiar em termos de Brasil, a gente tem que colocar que é 1/3 do PIB. Se eu pegar leite, por exemplo, pegar um exemplo de leite, 60% é de agricultura familiar, né? Então ela é importante. Acho que você está falando você quer dizer certinho que é a importância da agricultura familiar. Qual que é a importância dela? Fornecer os alimentos básicos para a gente. Commodities. Na verdade, básico, né? É o contrário, né? Enquanto a commodity está interessada em fazer cana para... a gente está querendo tanto fazer etanol, só que o etanol está sendo exportado. Quer dizer, o preço, a gente paga o etanol alto aqui, né? Para que grande parte da produção seja vendida para o exterior. Então, quer dizer, tudo que está sendo plantado aqui, né, toda a natureza que está sendo devastada, todos os capitais que estão sendo gastos, o governo fazendo infraestrutura para ser vendido lá fora, né? E esse retorno, a gente não tem um retorno
para toda a sociedade desse tipo de empreendimento. E quanto mais você acaba com a agricultura familiar, você sente o reflexo no quê? No preço dos alimentos. Exatamente. Né? Então você vê o preço do tomate, que você vê o preço do feijão. Porque o que acontece? Eu tenho um colega aí que ele sempre vai me contando, ele tem uma ligação aí com usineiros, por exemplo, de cana-de-açúcar. O poder que você disse que eles têm de persuasão da terra é muito forte. A usina chega no camarada que tem um lote de terra e fala assim, ó, quanto você está devendo no banco? O cara falou, estou com uma dívida de 300 mil no banco. A usina fala assim, ó, eu pago agora essa dívida, essa terra fica comigo, eu vou tirar todos os pés de laranja que você tem, ou pé de alguma coisa que você tem, eu vou limpar todo o seu terreno, eu vou plantar cana, eu vou cuidar de tudo, você nem precisa vir ver a terra, todo mês vai cair o depósito do aluguel na sua terra. É muito tentador, né? O que você vai fazer, gente? Se isso aí cai essa situação em você, isso aqui é a nossa região, né? Mas, falando da Amazônia, mas é muito forte essa atração. Mas dá pra jogar direto. Dá pra jogar direto. Ô, João, eu coisa, só que é com Tem um dado aqui, ó. que é? O Pronaf, ele faz o quê? Ele financia, É muito forte. ele financia a agricultura familiar. Então o que acontece? As commodities caíram 57%. Declinou. Então, aquilo que é para utilizar a Amazônia, para fazer para as culturas básicas, então o cara toma o dinheiro do governo, o que aconteceu? Caiu 57%. E o bacana, João, voltando, desculpa Douglas, voltando à questão do usineiro, eu sei que o foco não é a nossa região, mas você disse a respeito do poder econômico que eles possuem, eu não sei se o poder que eles possuem é só econômico, porque quem é de Limeira teve, na segunda-feira à noite, tivemos aqui queimada, né? uma invasão de fumaça na cidade de uma região de cana que foi queimada. E o professor Douglas, que é o homem das datas, talvez saberia me dizer, ou talvez poderia olhar ali, desde quando é a primeira aprovação de projeto de lei de proibição total das queimadas? 2015, porque eles ganharam, né? Eles ganharam, eles foram ganhando. Era 2010, depois foram para 2012, agora 2015, por isso eu falo, será que é só poder econômico isso? Né? Tá tudo, né? O poder econômico se traduz, se transforma em política. Exato. E daí entra na discussão, aí entra talvez uma discussão que é interessante e a gente pode fazer o comparativo lá com a questão amazônica, né? Mas seria a substituição da mão de obra humana pela mecanização da lavoura. E daí se fala, quantas pessoas perderiam emprego em função da mecanização da lavoura? Porque se você não queima mais, você vai ter que usar obrigatoriamente colheitadeiras que separariam a palha direto do caule da cana, enfim, né? A mesma coisa nós poderíamos transferir lá para a região amazônica. Hoje nós temos então a tentativa do fortalecimento da agricultura familiar. Presume-se não ser mecanizada a ponto comparativamente a uma grande produção agrícola, em termos de concorrência. Mas como a gente discutia-se antes, aqui, né? Posso, aproveitando que já chegamos à metade do programa aí, o Odécio enviou uma pergunta para a gente, o Odécio Pompeu Neto, querido Odécio, Decinho, do primeiro ano de ensino médio, ele manda o seguinte questionamento. Em relação à influência política com base numa corrupção. Se fosse somente pelo viés político, o que seria da Amazônia hoje? Eu acho interessante nós refletirmos na pergunta do Décio do seguinte aspecto. Será que o Brasil teria força para uma contracorrente se fosse de fato, de maneira descarada, isso passasse a acontecer? Porque de certa forma isso acontece muito de maneira velada, né? É um tanto quanto uma política que encoberta, é uma política que ajeita, é uma política que vai conduzindo. Só que a pergunta dele é bem interessante, e se fosse de maneira muito clara isso? O que aconteceria? Vocês acham que a gente teria uma força para fazer uma contracorrente? Olha, Rafael, aproveitando o texto esse daqui mesmo, do Luiz Arnaldo Campos, o texto é o Povos da Pan-Amazônia construindo resistências apontando caminhos. E ele tem em um parágrafo aqui, ele até fala, não do Brasil, mas ele fala dos amazônidas bolivianos, ele fala dos índios peruanos, que estão realizando verdadeiro levante, exatamente
o termo que ele usa, né, levante indígena na Amazônia peruana contra a instalação do Tratado do Livre Comércio entre o Peru e os Estados Unidos. Eu não sei se o povo brasileiro ele é tão pacífico como se fala, mas eu acredito que, de verdade, se fosse uma questão muito mais aberta e declarada de interesses políticos e financeiros por parte da Amazônia, eu de verdade acredito que aconteceria algo parecido com o que vimos num passado recente do Brasil, sobre as manifestações e tudo mais. O que isso levaria, aonde isso chegaria, de verdade eu não sei. Né? De verdade eu não sei. Talvez nós veremos na proximidade das próximas, na próxima Copa do Mundo, se isso vai ter algum reflexo político ou não, o que poderíamos deduzir talvez de um evento desse na Amazônia. Eu acho que vale a pena a gente lembrar, que inclusive o texto também traz isso, a gente tem que frisar que existem forças atuantes contra, apesar do texto mesmo dizer que, né, elas sofrem de incentivos, tanto econômicos quanto políticos, mas existem movimentos sim em toda a Amazônia, aliás, em todas as regiões do planeta, né? Quando a globalização ela entra no território, ela tenta impor aquele método de consumo, aquele método de trabalho, né? Quando ela tenta impor esse aspecto aí, automaticamente surgem, né, forças que estão resistindo àquele tipo de nós vemos em Belo Monte, né? No Rio Xingu, Altamira, né? Eles estão, não só os índios, você tem todo um país tentando entender, né? Entendo, e são 22, né, projetos aprovados, acho que 40 projetos aprovados na Amazônia. De hidrelétrica? De hidrelétrica, então já pensou 22 em rios de planície? Mas olha, o Douglas... Douglas é estranho, né? Mas enfim, Minduim, incomum, tá? Estive no final do ano passado no Pará, né, na capital, em Belém, e eu discuti com alguns moradores nativos, né, que nasceram no Pará, sobre o referendo que teve lá há um ano, se eu não me engano, para a separação do estado em 3. E o bacana é que, assim, é interessante você ter a opinião do paraense sobre a separação do Estado. E a discussão que eu tive, que eu ouvi, na verdade, foi a seguinte: querem separar o Estado por falta de dinheiro em algumas regiões. Por exemplo, eu tenho lá o estado de Tapajós e Carajás, se não me engano, né? Onde nós temos a maior concentração de exploração de mineral, né? E o que eles queriam, na verdade, era que todo o dinheiro não dividia os impostos, exato, não fosse para o estado todo. Só que daí, olha, percebe como acaba sendo até um pensamento, eu diria, egoísta. Eu quero o desenvolvimento específico da minha região, porque eu estou distribuindo renda. Se fôssemos pensar assim, nós do estado de São Paulo deveríamos também fazer um levante para a separação do estado, que é o país mais rico da nação, que promove muitas melhorias, inclusive no Brasil como um todo, do dinheiro que sai do estado de São Paulo. E assim, então, se a gente for pensar localmente num país que tem dimensões continentais, a gente continua talvez na mesmice, né? Vocês acham que a dimensão do país e a própria distância que a Amazônia possui do nosso núcleo aqui pode causar uma noção de isso não me pertence como um problema? Olha, eu acredito sim, Rafael. Eu volto a reforçar por ter estado no Pará no final do ano passado. A maneira como a floresta é vista de verdade por nós e por eles é diferente. Eu digo a floresta, toda a região, né? Para eles é como que um motivo de orgulho ser paraense por ser amazônico. Amazônico não no sentido de ter nascido no estado do Amazonas, sim, mas por estar na floresta, estar naquilo. Eles sentem orgulho de serem amazônicos. E pra gente é mais ou menos assim: vamos preservar a Amazônia, né? E se a gente perguntar para um adolescente, vamos preservar a Amazônia, para quê? Para quê? É para conservar a biodiversidade, percebe? Mas que vantagem eu tenho em conservar a biodiversidade, sem entrar em questões ecológicas? Mas percebe que é uma distância climáticas, grande, né? Porque não me pertence. Seria a mesma coisa que eu falar: vamos preservar o quê? Nós não temos mais nada, o nosso cerrado foi embora, a nossa Mata Atlântica foi embora.
É um contraste entre o cinza e o verde. Exato, né? muito grande. Na verdade, isso é um grande desafio para nós educadores também, né? Nós, enquanto professores, que nós temos esse discurso, né, de abrir os olhos aí para a preservação e tudo mais, os nossos alunos, inclusive, que estão nos ouvindo aí, nós somos uma geração urbanoide, né? Que a gente não conhece um rio. Você não entra num rio todo mês, você não sabe o que é viver naquele... Então como você não conhece aquilo, você não protege, né? Você não tem aquela sensação de pertencimento. E entra uma questão de valor, né? Que você não dá valor para aquilo, porque para você aquilo não existe, né? Ele só existe como um capítulo no livro didático que a gente aprende e tudo mais. Então eu acho legal esse debate nosso para tentar aproximar o aluno da nossa realidade. O Marcel Heiler fez uma questão também, ele coloca uma questão para a gente refletir aqui, sobre a internacionalização da Amazônia, e suponhamos que isso viesse a acontecer e de fato ocorresse. A pergunta dele é: como as famílias que ali estão ficariam se a Amazônia viesse a ser internacionalizada? Primeiro que feriria todos os princípios de autonomia da nação. Hegemonia. O Brasil é uma nação livre e não deve, quer dizer, vamos falar que não deve nada para ninguém. É uma nação livre, enquanto nação ela é livre, e a gente quebraria esse princípio de uma forma muito séria. Por que não internacionalizamos então o Outback australiano? Por que não se discute a internacionalização do Outback australiano? Ou talvez o deserto do Atacama no Chile, ou o deserto do Saara, o Grand Canyon nos Estados Unidos. Porque a floresta é bonita de se ver. Então percebe que o que enche os olhos, chama a atenção, o nosso cerrado, que é um bioma de extrema importância para a biodiversidade local, é um ecossistema que as pessoas não se preocupam em preservar. Desmata, porque é feio, em aspecto, visualmente falando. Os próprios mangues, né? Exato, que era... Por quanto tempo? É bacana um outro fato histórico, né? Quando o Carlos Chagas saiu andar para o interior do Brasil e ele voltou, pediu para que o governo do Rio de Janeiro destruísse todas as matas ciliares, porque de lá estavam todos os problemas de saúde pública. Imagina Carlos Chagas propondo uma situação dessas nos dias atuais, ele não seria bem quisto nesse contexto. Então percebo que até falta técnica de conhecimento científico. Então a gente voltaria no Código Florestal, que já foi citado aqui. Rios de tantos metros de uma margem a outra devem preservar tantos metros de mata ciliar. E se for um estuário, como o Minduim falou aqui? Então você percebe que eles publicam uma lei, aprovam uma lei, e qual o estudo que está embasado isso? Da bancada ruralista, talvez. Da bancada ruralista, talvez, né? Vamos aumentar a área de plantar soja. Mas que estudo? A dinâmica de um rio, o professor de geografia está aqui para falar, a dinâmica de um rio ela é toda peculiar à região em que ela está. Então como que eu posso padronizar uma lei de um país, voltamos de dimensões... Ainda mais na Amazônia. Na Amazônia. Você parece que as discussões deveriam ser mais... Como os elementos ali, uma interagem, você tirou um elemento dali, já transformou toda a relação que você tem do rio mesmo, né? Em termos de clima, a gente aqui em São Paulo é beneficiado demais. Sim, pela preservação da floresta, né? Pelas massas que passam pela Amazônia. No Atlântico, né? Agora, em relação às pessoas que morariam lá, é que eu particularmente não gosto muito de ficar imaginando situações que para mim não ocorrerão nunca, como a internacionalização da Amazônia. Então, mas as pessoas que viveriam lá, ou elas seriam obrigatoriamente transferidas para o território então brasileiro. Eu não sei quais seriam os tratados, né, que regeriam essa tal internacionalização. Mas de verdade eu espero não estar vivo para ver um governo brasileiro permitindo Na verdade, a gente, tomando por base tudo que a gente falou dos investimentos, né, de mineradoras estrangeiras, tem um grande contingente de estrangeiros comprando terra na Amazônia, né, para produzir lá. Isso já é uma, né? Já sim, acaba sendo uma internacionalização da Amazônia. A Amazônia já faz parte nessas partes, né, nessas terras aí que a gente está citando, da economia global, só que a gente fica com a parte mais, né, com a parte ruim do negócio aí. Mais ribeirinha, mais pescador
fica difícil, né? Então, O o Denis pessoal vai fez sendo uma... empurrado, né? Ele vai sendo empurrado para as margens, para as franjas. Tem um texto que faz aqui umas franjas, Tem aí, do- as margens do agronegócio. O Denis Abin, segundo ano do ensino médio, fez a seguinte questão: seria possível associações entre grupos de extração sustentável e agricultura familiar beneficiar economicamente, socialmente a região da Amazônia, levando em conta a concorrência com as plantations e grandes terras para gado? Será que nós teríamos esse... Gostaria de falar disso daí. Acho que é assim, quando a gente está falando de agricultura familiar, ela não é uma questão, você não pode falar disso estritamente na economia. Porque se eu falar de subsistência também. custo, isso vai perder para o custo do mercado. Então aí que entra o papel do governo e da sociedade que forma esse governo e tudo mais, de fazer o quê? Entender que a agricultura familiar e os pequenos lotes de terra, eles devem existir, eles devem ser fortalecidos por uma questão social. É mais gente que consegue ficar fixo na terra, né, que consegue sobreviver daquela terra. São outros modos de vida que a gente pode ter, a não ser aquele imposto pela globalização. Então, falta para o nosso governo uma visão de desenvolvimento, não baseado em PIB. Né? A gente não tem que ter quantidade de dinheiro, a gente não tem que ter quantidade de crescimento econômico, tem que ter qualidade. Então, não adianta a gente crescer, sei lá, 5% do PIB ao ano, sendo que esse PIB não está sendo bem distribuído, esse PIB não está sendo aplicado, não está revertido para as pessoas. Então a agricultura familiar ela tem um papel político, um papel social, um papel cultural, um papel... Né? Então se eu for pegar o econômico pelo econômico, ele não vence mesmo, né? As grandes plantações. Isso rapidamente você consegue fazer uma conta disso. Mas, peraí, o que isso gera de... Indiretamente isso ajuda a economia. Porque indiretamente você vai ter menos pessoas indo para a cidade, inchando as periferias da cidade, com falta de... Então, quer dizer, o cara é agricultor, o cara gosta daquilo que ele faz. Ele não quer sair de lá para ir para uma periferia da cidade e ter que procurar um emprego informal ali para tentar um modo de vida. Ele quer ficar no campo e ele quer... E ele sabe que para ele ficar no campo, ele não consegue competir com o grande empreendedor. Então ele precisa desse apoio do governo. Então não é dinheiro jogado fora, é um investimento que indiretamente vai acabar ajudando o povo. É o caso da reforma agrária também. Ela necessita ser feita, porque é mais gente que a gente consegue... Necessita ser apoiado. Exatamente, necessita de apoio, porque sozinho... Não é só da terra. Isso não é gastar dinheiro, isso é Mas investimento, isso, João, uma né? pergunta que eu te faço agora. Isso enche os olhos do populismo? Exatamente. É aí que a gente cai. Né? A gente cai numa situação em que a mídia, né? O que vai passar na televisão, o que vai passar nos jornais, ainda bem que hoje a gente tem o acesso à internet, né? De poder encontrar outros meios e tal, mas a grande maioria da população, como ela não tem acesso à educação, nada, ela aceita, né, essa visão global, neodesenvolvimentista que ele cita no texto, de uma maneira muito, Nós temos... muito Tanto apática. tanto é que eu vi no... está acordando um pouquinho que a gente vê as manifestações. Tanto é que eu vi no telejornal hoje, na hora do meu almoço, a questão do brasileiro estar endividado, saindo um pouco desse, né? O brasileiro estar endividado. O brasileiro, nós temos o fortalecimento da nova classe média, que como passou a ganhar mais, passou a gastar mais, só que como nunca teve o que gastar, hoje não sabe como gastar. Então é uma classe média que surge, mas está endividada. Então lá, falta cultura, falta conhecimento, falta investimento, de fato no ser humano... Né? Não sabe consumir. Sim, exato, não sabe consumir. Produtos supérfluos, né? Então é bom que a gente entenda que existe sim a população que vive lá, que não só o fortalecimento da agricultura familiar, mas o fortalecimento do indivíduo como pessoa, como ser humano. Educação, acesso à saúde, acesso, enfim, aos itens básicos de sobrevivência de qualquer indivíduo. Você citando isso, uma das reportagens que fala sobre a questão da apropriação da terra pelo pobre, Sim. na cidade de Manaus, nós temos a transferência de grupos, né, para áreas de conjuntos habitacionais. Nós, por incrível que pareça, temos um caso muito próximo aqui em Santos, no dique da Vila Gilda, a maior favela sobre palafitas do Brasil, 4,5 km
E eles estavam Dentro do tentando, no mangue ali, Mangue, sim. no Rio dos Bugres, entre Santos e São Vicente, eles estão querendo justamente colocar uma solução para aquela situação. Só que daí, dentro da reportagem trazida pelo dossiê Amazônia, teríamos situações muito semelhantes. Em que sentido? Pessoas que cresceram na palafita seriam transferidas para um conjunto habitacional e gerando já naturalmente a segregação para com o preconceito. O pessoal que veio da palafita, sim, as pessoas que estariam aprendendo a se portar na cidade. E ainda eu lembro que eu estava vendo uma reportagem sobre um senhor que faz a seguinte análise. Nas palafitas do dique da Vila Gilda, e isso como um caso local de referência quase continental, é bem interessante, ele diz o seguinte: aqui nas palafitas eu quase não gasto dinheiro. Se eu me mudo para um conjunto habitacional, para quanto iria a minha conta de energia elétrica? A minha renda não mudaria. A única coisa que mudaria é o meu custo. Então ele fala, entre morar nas palafitas e ir para um conjunto habitacional, eu opto ficar aqui. Uma das reportagens traz isso também de maneira bem interessante. E o bacana, Rafa, você citando isso, eu também me reportei mais uma vez a minha ida para o Pará no final do ano. Nós fomos uma região turística, que está se tornando turística, na verdade, em Belém, chama-se Portal da Amazônia, onde anterior à construção então do Portal da Amazônia, que vai ser uma orla na beira do rio Manguá, se não me engano, existia lá as favelas de palafita. Então, para que o governo transformasse a região numa região de interesse turístico, eles transferiram todos os moradores das palafitas para conjuntos habitacionais. Né? E aí até é uma coisa mais interessante comparando com Santos. A população de Santos que vive no mangue não vive do rio. Não. Mas lá eles vivem do rio. Sim. São rios de proporções quase que oceânicas. Eu exagerei um pouco agora, mas... Ilustrativamente, né? Então eles vivem do rio. Então você tirar o camarada lá da palafita que ele vive e colocar num conjunto habitacional, não é só transferi-lo de residência que vai aumentar o custo, é tirar exatamente toda uma forma de viver. É você tentar implantar à força uma nova cultura no indivíduo que nasceu ali. Imagina o choque para uma pessoa, eu não tô defendendo, um adulto, né, que passou a infância, tem uma referência, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu aprendi isso com meu avô, eu aprendi a pescar na pesca artesanal, né? Entenda que eu não estou defendendo a existência de favelas de palafita, mas... Da cultura que se criou, da cultura que se criou, é o modo de vida que se exige. Então, e é interessante isso, a tecnologia que a gente tem e as verbas que a gente possui, a gente poderia, além de manter o modo de vida, melhorar aquele modo de vida. Né? Então, naquelas palafitas, poderiam ser feitas o quê? Fossas sépticas mais... que tem mais auxílio ao meio ambiente, não vai degradar tanto. Quer dizer, se a gente for para aqueles lugares, eles tem um impacto isso no meio ambiente. A gente pode auxiliar nisso. Sistemas agroflorestais, né? Então, ensinar o cara a usar a floresta. Exatamente. E tem vários... desculpa cortar, nós temos apenas mais 7 minutos aí de transmissão. O assunto está muito rico. Realmente nós temos... pontos a serem abordados sobre o dossiê Amazônia, os mais diversos. O que eu acho que a gente pode, de certa maneira, construir dentro de 5 minutos aí, o que é quase insano, impossível, é um fechamento do que nós discutimos aqui. A proposta, portanto, então, seríamos fazer um resumo muito rápido, assim, tendo quase 30 segundos contados cada um. Wellington, com as suas colocações finais e seu resumo sobre essa mesa redonda. Valendo. O fortalecimento da população ribeirinha da Amazônia para que a cultura amazonense continue existindo e que o desenvolvimento econômico do Brasil vá para essas pessoas não como ganho de posses para compra, mas sim como fortalecimento de cultura, educação e saúde. João. Você tem 5 segundos ainda. João. Pronto, João, 30 segundos. Você.
Então, acho que o grande lance aqui é a gente encontrar um equilíbrio. A gente tem que descobrir uma maneira de lidar com a Amazônia. Ela é uma área muito importante, ela é uma das últimas do planeta. E a gente tem que descobrir uma maneira de fazer, já que a gente vive nesse mundo capitalista, fazer o mercado entender que a floresta e aquele povo valem mais em pé do que se a gente destruir eles. A gente tem que buscar riquezas para mostrar o valor que esse povo, que essa região tem no país, sem destruir tudo isso. Douglas. Valendo. Então, eu acho que eu vou pela mesma linha do João, tá? A gente tem que incentivar os sistemas agroflorestais, a gente tem que incentivar aquilo que em 30 anos alguns pequenos movimentos estão tentando fazer. Tá? A gente teve um dado importante aqui, para finalizar, acho que é importante destacar isso. O desmatamento da Amazônia nos últimos 4 anos ele decaiu, mas com a aprovação do novo código ele subiu 28%. Então parece que tem um passo para frente, um passo para ser, e então a gente tem que evitar isso. Boa noite. Fala igual o William Bonner. Boa noite. Eu particularmente saí daqui muito satisfeito com esse nosso bate-papo sobre a Amazônia, tendo como base o dossiê Amazônia, da edição número 78, ano 7º da Le Monde, de janeiro de 2014. O que eu acho que fica também bem claro para os alunos é a necessidade de uma compreensão econômica, política, social, geográfica, biológica, com um conceito amplo da Amazônia. O João disse algo que eu acredito ser o ponto central. Nós precisamos entender o que fazer com a Amazônia. Realmente é uma questão que não é clara ainda para nós, são pontos que não se dialogam e ainda gera muito pano para manga, né? É muito retrógrado ainda, né? Gente, eu quero de verdade agradecer a presença de todos. Wellington, muito obrigado. Agradeço, Rafa, a oportunidade, espero ter novas oportunidades como essa e agradeço também a todos os alunos aí que se manifestaram com perguntas ou simplesmente aí nos ouvindo. Obrigado pela paciência. João. Eu também estou muito feliz de participar disso. Eu sinto que a gente contribuiu enquanto professor, enquanto cidadão, enquanto uma pessoa de bem, né? Que a gente quer que tudo dê certo. Lindo, hein? Gente, muito obrigado. Valeu, Wellington, valeu, João, valeu o papo, valeu, Rafa. Valeu, galera aí que tá conectado aí. Muito bom, então, de verdade. E até a próxima, né? Até a próxima. Para vocês terem um entendimento do que vai acontecer com isso tudo, essa gravação realizada com apenas uma das câmeras ficará disponível no ar, porém nós estamos também com os trabalhos técnicos do Maninho, fazendo uma captação offline aqui. Verdade. E será disponível depois em Full HD para vocês, com áudio, uma qualidade de vídeo muito maior. Obrigado, Wellington, boa noite, João, Douglas, e principalmente para vocês que nos acompanharam, mandaram questões aí. Valeu, boa noite e até mais, um forte abraço. Boa noite. Até mais. Boa noite.